@mostra_play. Aí você tá mudo. Falhou. Essa vai pro erro. E aí, pessoal, aqui é o Alan Emura, para o Thunderwave e Observatório de Games, e hoje nós temos uma entrevista super legal e bem diferente. Vou deixar aqui para ela se apresentar, por favor. Eu sou a Marília Pasculha, sou curadora da Mostra Play, é uma mostra de game art e de arte interativa que está acontecendo na Zona Leste e no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Essa mostra, como é que ela funciona, Marília? O que é realmente essa mostra? Porque eu dei uma olhada na história, ela já é bem antiga, não é algo assim, né, que foi feito recentemente. Explica pra gente. A Mostra Play, ela surgiu da ideia que os jogos estão se tornando uma tendência cultural e cada vez mais inserida na vida urbana. A primeira edição foi em 2013, onde essa questão de interatividade, espaço público, ainda era um pouco inédita. As pessoas ainda estavam se acostumando com essa ideia de interação e troca com plataformas de mídia em larga escala no espaço urbano de São Paulo. E aí a questão da Mostra Play é exatamente como que o ato de jogar, como que a narrativa da game art, ela pode ser útil e usada para abordar questões sociais da atualidade, que são importantes, e também trazer uma certa leveza, uma certa descontração para o espaço público, de poder, de fato, aprender e se divertir ao mesmo tempo, mais ou menos isso. Isso é muito legal. Eu li uma de vocês que foi aquela do Tetris, que foi feito ali na Paulista, correto? Isso. E junto com uma do outro de Pac-Man. Como é que isso funcionou? Qual que foi essa grande sacada de pegar esses dois jogos tão antigos e divertidos? A gente achou que era muito importante começar, né, a Mostra Play com uma coisa clássica, com uma linguagem de game que fosse universal para todas para todo mundo. Já que a gente está falando em espaço público, a gente tem crianças, jovens, adolescentes, a gente tem pessoas de muitas bagagens culturais diferentes. Então, a gente foi pela essa questão, e principalmente a gente começou a trabalhar o game como precursor dessa linguagem de interatividade em homem-máquina. Onde que começou? De fato, o desenvolvimento dos games, a interatividade que a gente tem hoje, tanto para o celular, para o nosso dia a dia, inclusive desenvolvimentos mais tecnológicos mais profundos, se dão pela indústria dos games. Então, a indústria dos games que impulsionou essa relação de virtual-digital que a gente convive cada vez mais hoje. Então, a gente tentou resgatar essa influência como um precursor de uma cultura contemporânea a partir dos jogos e elementos clássicos que foram o Pac-Man, o Tetris. E a gente ainda fez uma versão do Space Invaders, em 2013, relacionando com uma questão importante que tinha acontecido ali na Avenida Paulista. Lá em 2013, a gente ainda não tinha ciclovia na Avenida Paulista, e quando a gente estava começando a montar, tentando a exposição, vendo o que era importante, qual que a interação das pessoas na Paulista era relevante, aconteceu aquele acidente, que foi um acidente bem trágico, que um ciclista ficou com o braço amputado. E a gente criou o Paulista Invaders, que era, na verdade, foi o José Venturelli com o Kiko Barreto, no Media Lab da Universidade de Brasília. Então, iam descendo, era uma releitura do Space Invaders. Iam descendo carros, ficava uma bicicletinha embaixo, atirando flores, e que evitasse, a mecânica do jogo era evitar que esses carros chegassem, atropelassem o ciclista, já que ainda não existia ciclovia ali, e é uma maneira também de falar sobre o meio ambiente, sobre a poluição e a questão de mobilidade na cidade de São Paulo, que são questões que desde então têm sido amplamente discutidas. Eu lembro desse caso, ele foi bem emblemático, eu lembro também desse trabalho que vocês fizeram, ele deu bastante repercussão, né? E eu acho bacana quando você coloca que não é só a questão social, mas nós também estamos falando de sustentabilidade, né? Isso é importante para o público e é um tema que não é mais pensado para o futuro, né? É algo do agora. Eu acho que isso que é muito importante na Game Art. Ela permite abordar essas questões calorosas de uma maneira intuitiva. Eu acho que realmente colocar as pessoas para experimentar e assim poder também questionar, discutir e tratar desses temas. Isso é fantástico. Isso, parabéns, viu, para vocês esse trabalho em si. E esse ano, o que vocês estão fazendo? Esse ano a gente está abordando outras questões sociais
como a tolerância, a representatividade também nos espaços públicos e não só no espaço público de uma grande cidade, mas também nos games, como as pessoas, os personagens se sentem representados na indústria dos games, né, dessa diversidade de avatares, essa diversidade de possibilidades, impulsionado por o maior público que joga e que também que também se relaciona com esse público consumidor, de ser um público mais diverso. A gente aborda algumas questões aí, como é que será esse futuro do game, esse futuro que já está acontecendo nesse metaverso, e também essa retomada do game no espaço público como um fator de impulsionar as relações sociais, mesmo respeitando o distanciamento imposto pela pandemia. Então, a gente trabalhou algumas imposições da pandemia, por exemplo, software com leitura de rosto, mas que foi desenvolvido para ler somente o olho e o nariz, já que as pessoas não podiam mais tirar as máscaras, e jogos que as pessoas precisam jogar em dupla, mas respeitando o distanciamento, sem que haja um contato físico. Então, uma maneira de você precisar do outro para cumprir ali a sua tarefa, a sua parte no game e se divertir, competir, sem ter que, de fato, encostar na pessoa ou dividir um controle ou esse próprio espaço urbano. Nossa, não é apenas a exposição, mas também é uma criação de tecnologia para um evento, né? Como é que... Sim, Pode falar. Esse lance do... A gente já estava assim, não, adiou, não, vamos em janeiro. Janeireba liberou a máscara, vamos com tudo. E aí, quando chegou na pré-produção, assim, já estava com a coisa quase redonda. Ah, não, voltou a máscara de novo, veio essa nova onda do Covid, e a gente propôs ser agora. Então, foi um momento assim, de aprimorar esse desenvolvimento do sensor da programação, de fato, reconhecer mais essa área do rosto, e a gente acabou usando essa obra chama Vice-Verso. As pessoas que passam, os transeuntes que passam em frente a esse telão de LED, onde acontece a mostra plena no Vale do Anhangabaú, tem a sua imagem refletida, como se fosse um espelho no LED, só que, em vez dela se ver com o seu rosto, entram máscaras, mas não máscaras de proteção, máscaras em 3D, coloridas, diversificadas, como se fosse um avatar, como uma maneira de preservar a identidade e mostrar que do lado, no virtual, existe um mundo digital, existe um mundo com diversas... que você pode assumir o personagem que você quiser, um personagem fictício que talvez não exista. E o que eu acho interessante é que todas essas máscaras, elas têm uma relação com o humano, elas têm mais ou menos olho, boca, nariz, mas elas não... Mas é de uma maneira lúdica, criativa, que não reflete, que não especifica nenhuma raça, etnia, então, o sexo. Então, é uma questão... acho que no metaverso, nesse universo, as possibilidades são ainda maiores. É um universo onde realmente você pode falar que todos são únicos, né? E como é você que pode escolher, né, seu personagem, você pode escolher como se mostrar, como interagir, né? Além Sim. das suas limitações físicas que a gente tem aqui no nosso mundo real, digamos assim. E como é que está sendo o retorno? O que o público está achando? Aí, o público está gostando bastante. O que eu achei, mas o que me surpreende é realmente ver como eles se reorganizam. Por exemplo, tem essa obra que é o Pixel Pong, que é também aí retomando essa referência dos primórdios do game, que é o Pong do Atari, que talvez seja o primeiro game de fato que existiu, que foi difundido, comercializado. E aí cada corpo, cada pessoa é um pininho desses que sobe e desce, então você tem que agachar e levantar para controlar o game. E aí toda vez que acontece, a gente fala, o artista pensa que vai funcionar de um jeito, o curador acha que vai funcionar de um jeito. Quando você joga no espaço público, as leis são outras. Então isso que teve uma pessoa que passou lá, ele ganhou aí ele organizou um campeonato. Assim, não, quem ganhou fica tal, e de repente a gente tinha um campeonato de Pong com 20 pessoas acontecendo de uma maneira super espontânea. E eu até brinquei, tipo, a gente faz a mostra e você que faz as regras.
Então é isso, as regras quem faz de fato é quem joga e quem está ali na cidade. Essa questão a reação do público gostar, a reação do público, para mim, eu acho que é muito mais interessante quando eles tomam as rédeas do que está acontecendo ali, apesar de todas as indicações que a gente coloca e criam uma nova dinâmica, né? Então, isso que é muito legal do espaço público. E aonde que está acontecendo essas exposições? Até quando que elas ficam? E depois vai para alguma outra cidade também ou somente em São Paulo? Essa edição da Mostra Play com 3 obras foi prorrogada, então a gente vai conseguir mais uma semana, a gente fica até dia 7 de fevereiro. Depois a gente vai entrar com outros 2 games de uma nova edição cápsula, ainda em fevereiro, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Por enquanto é só São Paulo. Bem, fica para as outras cidades o convite para poder levar Né? Vamos lá. levar isso tudo. Gente, é muito fantástico. E o que mais que vocês estão planejando para esse ano e para os próximos? Tem algum planejamento, mais alguma coisa? Sim, quando a gente entrou no Vale do Anhangabaú, desculpa. Quando a gente começou ali no Vale do Anhangabaú, a gente já sabia que tinha muito skatista, a gente queria criar alguma coisa com skate, mas a gente não tinha ideia do volume de skatistas e como eles se organizavam. E agora, conversando com as pessoas responsáveis do skate no Vale, a gente criou uma obra, por isso que a gente está estendendo também uma edição cápsula para na segunda quinzena de fevereiro, que é para integrar de fato os skatistas como o skate como uma interface de game, como uma interface social, né? A gente vai fazer alguns obstáculos desses de ferrinho e essa vai ser a interface, esse vai ser o controle. Conforme os skatistas passam nesses ferrinhos e passam as manobras, a imagem deles é refletida no LED e é como se fosse um skate glitch, como se fosse um DJ ali. Conforme o skate vai passando nos ferrinhos, eles vão manipulando e alterando a imagem deles em pixels e nuvens, em imagens super coloridas, distorcendo com cores e com formas a imagem deles como skatista. Nossa, muito bacana isso. E deixa, por favor, como é que as pessoas podem encontrar na internet todas essas informações, entrar em contato com vocês? Nosso Instagram tem tudo bem, bem atualizado, é @mostra_play. E tem mais alguma coisa que você queira complementar? Eu gostaria de falar da obra Aya e seu maravilhoso Black Power, que é uma obra inédita. Ela é criada por um duo Sul The Real, que eles trabalham bastante questões de temáticas africanas. Esse é um game, como a gente está em pandemia, ele é um game que o controle é o movimento das mãos. Então, você não precisa, a gente tirou qualquer interface touch. Conforme você movimenta as mãos em cima de um sensor, você controla o jogo. E esse jogo ele funciona numa linha de farming. Você precisa. A Aya, que é a personagem de Black Power, está dormindo, e no sonho dela, ela sonha com várias diferentes sementes ancestrais. E aí você precisa ir coletando essas com a mão, com uma cestinha, coletando essas sementes. E quando você coleta a semente que ela está sonhando, essas sementes te germinam, né? Elas são plantadas, e você tem que não colar, né? Não pegar nenhum pesadelo. Então, é uma metáfora de alimentar os sonhos e podar os pesadelos das inseguranças do cabelo crespo. E é realmente tem uma trilha sonora fofa, então é uma obra assim simbólica, intuitiva e muito bonita, muito, muito fácil de jogar. Nossa, isso eu gostei. Gostei mesmo. Eu já estou com vontade de jogar esse. Muito Essa legal. é bem fofa. Sim, sim, eu E gosto. tem toda uma simbologia, todas as sementes são de fato ancestrais. Então ela traz toda essa pesquisa dos criadores do game, né? E isso daí é bacana porque você está indo além, né, de você ficar apenas sentado na frente de um computador ou do console, de qualquer forma, na frente de uma tela, né, Uhum. apenas exercitando o dedo. Você está exercitando as suas mãos e você ainda está tendo um pouco de aula de cultura, né? Isso é formidável. Numa época em que nós estamos discutindo tanto, né, a toxicidade dos jogos, Uhum. né, você É, trazer isso, gente, é formidável mesmo. é uma maravilha. Ele acontece mais ou menos no final da tarde, que o sensor ele é por infravermelho. Então, quando chega o sol a pina, não dá para a gente colocar, ele tem uma certa interferência. Então, das 5 às 8 da noite, geralmente,
A Aya e seu fabuloso Black Power tá rolando ali no Vale do Anhangabaú. E é uma criação 100% brasileira. 100% brasileira. É desse coletivo que chama Sul The Real, e eles são, inclusive, da Zona Leste de São Paulo, e eles já têm alguns games com essas temáticas africanas que foram bem reconhecidas, e é a primeira vez que o Aya chega no contato com o público. Nossa, muito bom mesmo. Então, repete pra gente até quando ele vai estar ali no Vale do Anhangabaú, por favor. Até dia 7 de fevereiro, diariamente, interatividade das 2 às 8 da noite. Perfeito. Gente, foi esse bate-papo com a Marília. Muito obrigado, Marília, pela presença. Gostei muito do que vocês estão fazendo e do que está sendo planejado para o futuro, e principalmente para saber que nós temos um jogo tão magnífico desse de Aya, né? Genuinamente nacional e feito com o pessoal da Zona Leste de São Paulo. Eu que agradeço. Super obrigada, e fica aqui o convite para todo mundo ir lá jogar. Obrigadão. Pessoal, aqui foi o Alan novamente para o Thunderwave e Observatório de Games. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais, deixa nos comentários que a gente entra em contato com a Marília de novo. Muito obrigado e até a próxima.